Gente, eu não vou falar a igreja hoje. Convidei alguém especial, um querido irmão, líder de célula, imerso, mergulhado na visão MDA. Deus tem usado ele, Deus tem feito tanta coisa na vida dele, ele tem sido o canal da bênção de Deus. O pessoal chama ele de Pablito, eu chamo ele de Pablão, porque olha o tamanho do cara. Vem cá, Pablo. Paz, igreja. Para mim é uma honra estar aqui. Esse louvor inicial foi maravilhoso. Adorar o Senhor é maravilhoso. E esse ambiente de unção que está aqui, ele está propício para Deus agir, Deus fazer sua obra aqui. Certamente Ele fará, Ele tocará corações, apesar de mim. Bom, a palavra que Deus me deu para trazer à igreja nesse momento, ele já vem tocando meu coração já há algum tempo, e todos os dias, quando eu escuto um louvor no meu carro, ele vai entronizando no meu coração um desejo que é, de fato, matar com o Pablo em velha criatura. Acabar com aquele Pablo que era um Pablo confrontador, que era um Pablo questionador. Eu lembro que quando eu comecei a dar aulas, eu sou professor, a primeira aula que eu dei, eu não estava tão nervoso como eu estou agora, certamente. Mas eu entrei numa turma, eu tinha então 17 para 18 anos, aqui em Brasília, num grande curso, era o maior curso da época aqui, então tinha um peso muito grande. Eu lembro que essa primeira aula, ela marcou muito a minha vida e marcou muito a vida de quem assistiu essa aula. Muitas pessoas que eu encontro hoje, daquela época, relembram essa aula, porque eu começava citando Gênesis, no capítulo 1, dizendo que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia sombra sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, e viu que a luz era boa. E eu lembro que eu parava nesse momento, todas as luzes estavam apagadas na sala, e eu pegava um apontador laser, com todas as luzes apagadas, sala sem janela, sem entrada de luminosidade, tudo bem escuro. E com esse apontador laser eu marcava um ponto na parede e questionava os alunos da seguinte ideia: nós conseguimos ver a luz? Será que nós conseguimos ver a luz? E aí eu mostrava para eles que nós não conseguimos ver a luz. Na verdade, o que a gente vê é o reflexo da luz em partículas, o reflexo da luz na parede. Mas a passagem de Deus é clara e diz que Deus viu a luz, Deus criou a luz. Só Deus pode. E naquela época, como eu não acreditava em Deus, e esse era o Pablo antigo, eu não acreditava nada em Deus, nem um pouco. Apesar de na primeira aula eu falar sobre um tema que envolvia a palavra de Deus. Eu questionava da seguinte maneira: talvez Deus, talvez... Eu conversando com o meu discipulador Rodrigo certa vez, ele falou assim, ei, esse talvez não pode existir. Eu falei, eu estou citando coisas antigas. Talvez Deus, em sua magnitude, possa realmente ter visto a luz, mas nós não conseguimos. Hoje a gente sabe que Deus pode. Deus criou. Deus criou. Mas foi um longo caminho de lá até aqui. Foi um longo caminho. E nesse caminho, eu lembro que todas as pessoas que me cercaram em algum momento, e que vinham falar da palavra de Deus para mim, em algum momento, eu questionava, eu devolvia questionamento. E eu lembro que
um dos questionamentos que eu mais gostava era sobre a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang. Muitos usam isso e não sabem nem qual teoria é essa. Mas usam isso para poder dizer que não acreditam em Deus. E eu acho interessante porque muitas vezes usam a teoria do Big Bang sem conhecer a teoria do Big Bang, sem saber o que acontece, o que é, mas um Deus que está ao lado, um Deus vivo, um Deus que faz milagres, um Deus que muda a vida de pessoas que estão próximas a ela muitas vezes e que ela viu, às vezes pessoas de dentro de casa, ela não acredita nesse Deus. E é estranho isso. Eu acredito em algo que eu não conheço, mas num Deus que eu consigo ver, num Deus que meu irmão foi curado, que curou meu irmão, aliás, um Deus que toca em coração de várias pessoas, nesse eu reluto em conhecer. A teoria do Big Bang diz mais ou menos o seguinte, é uma teoria belíssima, extremamente pertinente, tem uma aceitação maravilhosa. Se você perguntar para mim, Pablo, você acha que essa teoria vai vingar ou vai ser abolida? Eu acho que ela vai vingar. Eu não acho que vai ser abolida a teoria do Big Bang, não. Sabe por quê? Um cara chamado Hubble, deu nome, inclusive, a um telescópio, a um observatório Hubble. O Hubble, certa vez, descobriu que o universo está em expansão constante, a partir de iluminações, luzes. E esse universo em expansão constante nos leva a perceber que, num tempo futuro, esse universo vai estar maior do que ele é hoje, porque ele está em expansão. Se o universo, no tempo futuro, vai estar maior do que é hoje, num tempo passado, ele era menor do que é hoje. Tudo bem? E se no tempo passado ele era menor do que é hoje, eu posso voltar, num tempo bem passado, que ele era muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, de tal modo que ele era um ponto. O problema é que essa lei do Big Bang, teoria do Big Bang, proposta por Einstein, na teoria da relatividade geral, esta teoria, ela para aí. Um ponto. Mas ninguém consegue explicar o que vem antes do ponto. O que veio antes do ponto? E o interessante é que toda teoria, ela tem uma base na ciência, praticamente sempre na lei da causalidade. O que é a lei da causalidade? Uma coisa causa outra. Então, na hora que eu paro nesse ponto, eu não consegui identificar o que causou. Mas aí vamos analisar rapidamente. Antigamente eu confrontava com tudo isso que eu falei para vocês. Mas daqui eu não passava. Hoje eu passo. Olha só que interessante. Eu cheguei num ponto. Este ponto tem que ter uma causa. E essa causa, ela tem que ser uma causa geradora do que esse ponto representa. Esse ponto, na sua explosão, ele vai trazer 3 coisas para nós. Ele vai trazer tempo, ele vai criar espaço e ele vai criar matéria. Ele cria 3 coisas. Tempo, espaço e matéria. Que é o que nós temos, o universo foi crescendo, é espaço, é matéria e o nosso tempo. Só que para que alguma coisa crie o tempo, crie o espaço e crie a matéria, essa coisa tem que ser exterior a isso. Ela tem que transcender isso. E se ela tem que transcender isso, transcender o espaço, essa coisa tem que ser infinita. Transcender o tempo, essa coisa tem que ser eterna. E transcender a matéria, essa coisa só pode ser espiritual. Mas espera aí, uma coisa espiritual, eterna e infinita, bom, se eu não acreditasse em Deus, eu pararia aí. E ficaria, no mínimo, queimando a minha cabeça por muito tempo. O que é uma coisa eterna, espiritual e infinita? Bom, na palavra de Deus, nós temos aqui, eu separei três partes aqui da palavra. Salmos 92, por favor. Em Salmos 92, nós temos aqui algo que remete à eternidade de Deus, algo eterno. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo antes, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso traz para nós um Deus que é eterno. Esse Deus que nós acreditamos que está na palavra, Ele é eterno. A palavra diz isso. E lembre-se, a palavra é a verdade. E quando a gente trabalha com ciência,
As coisas só são comprovadas pela verdade. Ninguém acredita em coisas que não são verdadeiras. As coisas verdadeiras vão por terra, já são eliminadas, partimos para um outro ponto. Quando comprovamos a ciência, nós temos algumas formas de comprovar essa ciência. Uma delas é a partir de processos lógicos, argumentativos. Inclusive, uma das formas mais utilizadas, porque nos processos lógicos argumentativos, nós temos frases verdadeiras que levam a conclusões verdadeiras, premissas que levam a conclusões. Verdades puxam verdades. Isso é um ponto muito bom. Um outro jeito de você comprovar a verdade é pelos processos históricos. Processos históricos. Você começa a analisar a história, as coisas passadas, e por isso muitas crenças não vão adiante. Mas a história está aí. Nosso Jesus está aí. 2000 e poucos anos sem conseguirem desfazer a maravilha de Jesus. Tem comprovações históricas. Então nós temos um Deus de verdade. Segunda passagem. Nós temos aqui um Deus infinito. Vamos lá em Salmos 139, de 1 a 12. Salmos 139, de 1 a 12. Salmo de Davi, para o músico mor. Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces tudo. Ele sabe tudo. Tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. É maravilhoso entender que o nosso Deus, Ele é um Deus eterno, Ele é um Deus infinito. E a palavra que é a nossa verdade, assim está dito na palavra, ela nos comprova isso. E por terceiro, nós temos um Deus espiritual. Lá em João 4, 24. Nós temos um Deus espiritual. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Era o que estávamos fazendo aqui agora há pouco e continuamos fazendo. Adorando ao Senhor em espírito e verdade. Ele é um Deus espiritual. Interessante. Interessante que, quando eu comecei a conversar com Deus, a preparar tudo isso, eu consegui entender que esse Deus maravilhoso, que é espiritual, que é eterno, que é infinito, ele não vai de encontro com a ciência. Ele cria a ciência. Ele cria a ciência. A ciência, por muitos anos, ela andou junto com a religião. Andou junto. A separação de ciência e religião é coisa de modernos. Se você voltar aí em século XVI, pegar Galileu Galilei, Isaac Newton e alguns outros grandes nomes, vocês vão ver que Galileu Galilei, ele era temente a Deus. Tão temente a Deus que quando ele propôs algumas ideias que iam de encontro ao pensamento da igreja na época, ele foi condenado, não à morte como todo mundo era, ele foi condenado a uma prisão perpétua domiciliar. Foi porque a igreja entendia que ele era temente a Deus. Financiou a construção de muitos templos na Europa. Galileu Galilei era uma pessoa que tinha prosperidade financeira. Então, eram não só eles, mas tinham pessoas da ciência ligadas à religião. E Albert Einstein, certa vez, falou o seguinte, falou que a ciência
sem a religião, ela é aleijada. E a religião sem a ciência é cega. Que as duas coisas andam juntas. Frase de Albert Einstein. E aí, chegamos num ponto maravilhoso. Que a gente só existe porque Deus existe. Isso nós sabemos. Foi Ele que nos criou. Se nós pegarmos na palavra, vamos abrir em João 1, de 1 a 4. João 1, de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nós somos feitos por Deus. E isso é lindo. Aquele Pablo antigo, ateu, completamente ateu, que justificava as coisas por meio de raciocínios lógicos, ele, em 2015, ele começou a ser confrontado. Na verdade, não foi nem em 2015. Hoje eu quero, pastor, falar uma coisa um pouco completa. Completa. Ontem à noite, Deus mudou toda a minha pregação, já pela terceira ou quarta vez. E hoje no carro mudou de novo. E eu estou aqui, ele já mudou, porque isso aqui não estava... Ele tem agido do jeito que Ele quer. E, graças a Deus, é uma coisa que eu tenho pedido desde que eu me converti. Usa-me como ferramenta, Senhor. Usa-me. E eu tenho clamado por isso todos os dias, para que Ele possa me usar. Porque eu estou me sentindo um vazio se eu não for usado. Estou me sentindo vazio. Então, lá em 2012, mais ou menos, começaram a acontecer alguns sinais. Sinais. Deus começou a falar com a minha esposa através dos sonhos. Minha esposa, ela já era cristã, já ia à igreja, nos casamos em 2010, passamos 2 anos lutando dentro de casa, uma briga que hoje eu olho e falo assim, sem sentido, como a minha vida era ruim, e hoje como a minha vida é boa. Sem sentido. E ela queria ir para a igreja, eu não queria, ela queria que eu fosse, eu não ia, e ela falava alguma coisa, eu criticava, eu ia de encontro, eu queria espizinhar, eu queria mostrar que a lógica provava que aquele Deus não existia, que minha esposa estava gastando tempo, gastando energia, lágrimas, etc, etc, etc. Eu queria provar isso para ela. Eu estudei na UNB, fiz engenharia mecânica, fiz física, mas eu dei aula e dou aula de raciocínio lógico. E nessa época, eu estava talvez no auge do meu raciocínio lógico. Estava no auge do dono de si, me sentindo um doutor da lei, um fariseu. Tinha conhecimento, sobrando. Escrevendo livros, obras. 5 livros foram publicados. Depois eu percebi que eu não era nada. Minha esposa falava comigo, eu questionava, e aí Deus, em toda a sua sapiência, Ele vira e fala assim, ela vai sonhar. E começou a dar sonhos para minha esposa. E quando começa a dar sonhos para minha esposa, do mesmo jeito que deu sonhos para José, do mesmo jeito que José, naquela passagem, sonhou com os irmãos se curvando, e os irmãos não acreditaram, porque depois de muitos anos veio a se cumprir. Os sonhos da minha esposa, alguns vieram se cumprir de imediato, outros 1 semana depois, outros 1 mês depois, e outros até 2 anos depois. E deu um número bem interessante de sonhos que ontem, no meio do meu pensar, até conversando com ela um pouco para resgatar isso, foram 7. 7 sonhos. 7 sonhos. Listei os 7, quero falar
ou 7. O primeiro sonho que Deus deu para minha esposa, era minha esposa sonhou que o irmão dela, que na época namorava com uma moça, apenas namorava, e a moça ela tinha aversão à ideia de ter filho, ela não queria, era ponto crucial para eles brigarem, inclusive era o ponto que fez com que ele não casasse com ela. Para ele justificava assim, não vou casar com ela porque ela não quer ter filho, eu quero. A Sinara sonha com a filha dele, e fala assim, meu irmão, sonhei com sua filha, chamou os dois, sonhei com a filha de vocês, e era uma menina, e essa menina nascia, e quando ela tinha por volta de um ano e pouco, ela era um bebezão grande, e carecão assim, bem bonitão, sabe, mas com um pouquinho de cabelo, carecona, né? E aí, ele riu, ele, você está louca, até criticou, a moça também achou meio esquisito. 30 dias depois, a moça aparece grávida. Ligou desesperado, falou, olha, eu estou grávida, não entendi nada. Alguns meses depois, é uma menina. A menina nasceu e 1 ano depois, era exatamente como a Sinara sonhou e descreveu. Sonho cumprido. O segundo sonho que Deus deu a ela foi um sonho muito ruim. Ela acorda chorando muito numa determinada noite, né? Acordou pela manhã, chorando demais, desesperada, me pedindo para que eu ligasse para os irmãos dela, para a família dela, para o pai dela. Liga para o meu pai, liga para meus irmãos, liga para o meu pai, liga para meus irmãos, por favor, e chorava. O que foi, Sinara? Eu sonhei que um parente meu morria. Só que não era uma morte normal, era uma morte trágica, uma morte... Tinha pedaços do corpo dele cortado, olho furado. Um sonho bem atípico e um tipo de morte bem atípica, bem específica. E eu não acreditei na hora, falei, não tem nada disso. Não, liga. Aí começou a ligar para os irmãos, todos bem. Pai, bem. Falou com eles, não sei se eles acreditaram. 4, 5 dias depois, o tio dela é encontrado dessa forma. E aquele Pablo do lado, ateu, um Pablo que não acreditava, começando a ser chacoalhado. O que é isso? Vai com a sua lógica e explica isso. Vai com a sua física e explica isso. Vai com qualquer matemática e explica isso. E eu comecei a me incomodar. Veio o terceiro sonho. O terceiro sonho, ela trabalhou numa empresa de concursos públicos daqui de Brasília. E por muito tempo ela trabalhou. E ela tinha saído já há alguns anos, ela tinha saído já há uns 3 anos pelo menos, não tinha contato mais com ninguém. E ela sonhou que a proprietária do curso que ela trabalhou entrava em contato com ela e a convidava para voltar a trabalhar. Pablo, sonhei com isso. Olha só, vê se pode. Nunca mais falei com a pessoa. 1 ou 2 dias depois, a pessoa ligou e chamou ela para voltar a trabalhar. Entenda que eu já não estava entendendo nada. E isso começou a me ocupar tempos de pensamento. Porque eu comecei... Antes eu não dedicava tempos para pensar. Eu falava, está doida. Eu cheguei a falar com a mãe dela. Nós precisamos levar ela para fazer um tratamento, para ir a um psicólogo. Está doida. Só que agora eu comecei a questionar. Espera aí, o que é isso? Sonhos sequenciais. Estou te falando de um espaço de tempo. Esses sonhos todos aconteceram num espaço de tempo aí de 1 mês e meio, 2. Me confrontando. Aí veio mais um. O quarto sonho, ela sonhou com um naufrágio. Um barco no Lago Paranoá afundava e pessoas morriam. Na noite seguinte, um barco afundou no Lago Paranoá e pessoas morreram. A coisa estava pesada para mim. E eu acho maravilhoso, porque hoje, com o pouquinho de conhecimento que a gente tem sobre a palavra, a gente vê que Deus se manifesta pelos sonhos. Ele se revela nos sonhos. E Ele tem propósitos. E os propósitos de Deus são melhores e muito maiores que os nossos. E hoje eu vejo a maravilha de Deus comigo, o amor que Ele tem por mim. Porque Ele foi lá atrás
fazendo o que tinha que ser feito para fisgar aquele ateu. Aí veio o quinto sonho. Esse quinto eu já contei para alguns, e ele, a partir dele, aí já não conseguia mais dormir. Eu trabalhava num colégio aqui de Brasília, um grande colégio de Brasília, e aí, um belo dia, eu estava muito chateado com as burocracias da escola, aquela coisa toda, e não precisava dar aula ali, já dava aula à noite em vários cursinhos, tinha a minha rotina. Não, quer saber o negócio? Peguei minha mochila, no meio da aula, entre uma aula e outra, peguei minha mochila, nem voltei para a aula, eu estou indo embora. Peguei a mochila e fui saindo do colégio. E eu fui mentalizando o seguinte: eu vou falar com o meu coordenador, o coordenador da cadeira, e eu vou pedir demissão. Simples assim. Não posso ficar num lugar que eu não me sinto bem. Não posso. Dinheiro nenhum paga a minha alegria, a minha felicidade. E aí o colégio tem 2 prédios, um distante do outro, e um grande pátio entre eles. E eu desci a rampa de um prédio, pensando, vou falar com o meu coordenador. Liguei para ele: André, você está onde? Ele falou: estou aqui na sala dos professores do bloco tal. Falei: então, estou indo, eu preciso falar com você. Ele: estou te aguardando aqui na sala dos professores. E aí eu fui andando, estava no meio do pátio, quando de repente meu telefone toca. Era a Sinara. E toca o telefone, e ela com a voz assim: oi, amor, bem sonolenta. Isso era por volta de 8h30, 9 horas da manhã. Eu: oi, linda, o que foi? Você acabou de acordar? Acabei de acordar. Diga. Não, eu queria te dizer uma coisa, acabei de ter um sonho com você. Segura essa. Eu sonhei que você estava dando aula e você decidia pedir demissão. E você saía desse prédio que está as turmas do primeiro ano, ia para o prédio das turmas do terceiro ano, e você passava assim naquele pátio grande. Sabe aquele pátio grande? Pátio grande? Sei. Aí eu comecei a olhar para o estacionamento. Falei: ela deve estar aqui. E aí você chegava lá no prédio, virava para o seu coordenador e falava assim: André, eu quero pedir demissão. E ele falava: ok, demissão aceita. E nesse momento Deus me falava em sonho: esse emprego foi eu que dei para ele. Eu pus ele aí por algum propósito. E só eu posso tirá-lo no meu tempo. Glória a Deus. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei tão encucado com aquilo que eu virei, entrei no carro e fui embora. Fui para casa, porque eu queria conversar com a Sinara para saber como é que ela estava sabendo daquilo. Foi uma coisa que passou na minha cabeça momentaneamente naquela manhã. A partir dali, eu já estava balançado. E aí, vieram os últimos 2. O sexto sonho, ela sonha com o irmão, que o irmão estaria tendo algum problema aqui. A gente estava de férias em alguma praia dessa que eu não lembro. Tranquilo, sem pensar em nada. Ela acorda: preciso falar com o meu irmão. Falar o que com o seu irmão? Preciso ligar para ele, ele tem que vigiar, ele tem que se preocupar, porque alguma coisa de ruim vai acontecer com ele. Que história é essa? Não, preciso ligar, eu tenho que ligar. Então liga. Aí ligou, não consegue falar com ele, começa a chorar, desesperar, liga para casa, fala com a mãe. E a mãe fala assim: não, pode ficar tranquila, que ele saiu, foi viajar, porque ele sabia que estava com essa confusão aqui. E aí veio o sétimo, e o sétimo acabou com o Pablo. O sétimo acabou com o Pablo. Estava dormindo, e por volta de 2h30, 3 da manhã, luzes apagadas, nossas filhas dormindo, o Rafael tinha alguns meses. Eu acordo com um grito da Sinara. E esse grito veio pelo sonho que ela teve. Sempre por sonhos. E ela dá um grito estridente, muito alto, tudo escuro, aquele grito. Sabe quando você acorda desesperado? Amor, o que foi, meu amor? Sem conseguir ver. E depois, de repente, o meu amor vira para mim e fala: você é meu. 3 da manhã,
na minha cama, na nossa casa, sem ninguém para ver, somente eu, só quem precisava. Eu não conseguia mexer na cama. Se alguém me contasse isso antigamente, eu não acreditaria. Mas aconteceu comigo. E eu fui lentamente levantando da cama e acendi a luz. E houve uma manifestação com a minha esposa. Liguei para a vizinha, liguei para a mãe dela, uma de uma religião, a outra da outra. As duas vieram. Do jeito que chegaram, saíram. Ficaram na porta tentando entender o que acontecia. Aí eu lembrei de uma amiga da Sinara, da igreja que ela congregava. Liguei para essa menina, 3 da manhã. Essa menina veio com mais outra irmãzinha, como ela chamava. E, de repente, isso que estava ali, fala assim: manda elas irem embora. Agora. Olhei para a mãe e para a vizinha. Eu falei, fica ali fora. Fica ali fora. Elas não, as outras. Outras? Que outras? Aí o carro estaciona na garagem. Aí eu comecei a entender as coisas. Eu, tenso. Do jeito que elas subiram, elas chegaram, fizeram o que tinha que ser feito. Muitas coisas aconteceram ali. E aquilo me abalou profundamente. Foram dias, semanas, sem conseguir dormir. Eu deitava, eu esperava ela dormir e ficava olhando o sono dela. Toda vez que ela mexia ou gemia, alguma coisa no sono, eu acordava. Sinara. Muito medo. Muito medo. Temor. E aquilo, de fato, não pôde ser explicado. Não era mais uma coisa do Pablo antigo, aquele Pablo ateu, que olhava na televisão e via uma situação dessa e falava assim: para, isso é implantado. Fulano, ciclano, é coleguinha daquele pastor ali. Foi lá em cima e o pastor está fazendo aquilo porque, não, já combinaram isso. Eu falava isso para a Sinara. Eu falei, peraí, a Sinara combinou com quem? E se combinou, como é que ela fez essa voz que ela não consegue fazer? Como é que ela fez o que fez ali, os detalhes? Eu fiquei passado. E hoje eu entendo que Deus queria, com esses 7 sonhos, dar sinais para mim da sua existência. Fala, filho, ei, não seja mais doutor da lei. Sai disso. Quem é você para explicar as coisas? Quem é você para questionar a minha existência? Quem é você para tentar explicar quem sou eu? Pessoal, quando eu falo aqui de Big Bang, quando eu te falo aqui de eterno, de espiritual, de infinito, eu estou te dizendo que a teoria do Big Bang, ela aponta para um Deus. Ela direciona para um Deus, mas não que ela fala que é Deus. A gente não consegue explicar Deus. Mas a minha cabeça precisava um pouco disso, sabe? E aí quando chega 2015, eu já abalado com isso tudo, nós fomos para o Casados, somos recebidos pela Flavinha e pelo Rodrigo. E aí eu começo a confrontar o Rodrigo. E a gente começa um risca-faca, sair faísca. Ele vinha com uma palavra, eu vinha com a argumentação, ele vinha e eu vinha. E eu falava, não, esse argumento seu não é bom. Ele falou, então eu vou com outro. E a gente ficava. Até que Deus fez o que Ele sabe fazer de melhor. O Deus que a gente consegue explicar, Ele é um Deus que está no nosso coração. Sabe por quê? Porque a gente tem relacionamento com Ele. A gente só consegue acreditar nesse Deus de fato, não pelas teorias. Ei, teoria não faz você, não obriga ninguém a acreditar em nada. Se eu quiser não acreditar, eu não acredito. Mas na hora que eu começo a me relacionar com Ele, na hora que eu começo a perceber os sinais dEle, não há como refugar. Não há como refugar. Eu escrevi aqui um ponto bem interessante, que depois desse sonho, e antes do Casados,
Eu cheguei ao Casados por conta do Márcio Padilha, da Sandra. Certa vez foi uma reunião lá no meu escritório e as coisas maravilhosas, né? Ele chega para uma reunião comigo, ele só me conhecia, e quando ele estava na antessala, ele encontra a minha esposa. Aí minha esposa pergunta, tudo bem? Você está procurando alguém? Não, eu vim para uma reunião com o Pablo. Ah, com o Pablo, tudo bem, eu sou a esposa dele. Tudo bom? Ele está aqui na sala, você é o Márcio, né? Amigo do Gui. Ah, tá, entendi. Não, vamos lá. Você já fez Casados para Sempre? Eu estava na minha sala, eu não entendi a conversa. Eu fechei o olho e falei assim, não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele chegou, ela se apresentou, ela está levando ele para a minha sala e perguntou para ele se ele já fez Casados para Sempre. O que tem a ver o Casados para Sempre com isso? E ele vira e fala assim, já. Aí lá, e poxa, estava lendo sobre esse curso esses dias, queria fazer. Aí ele, não, peraí, pegou o telefone e ligou para a Flavinha, que estava em uma fazenda, a fazenda do Serginho, que não pega o celular em lugar nenhum, mas que nesse dia, a única vez, o celular pegou. Única vez. E eu parado, olhando para os dois, que eu já tinha levantado a cadeira, olhando para os dois, o Márcio assim, Flavinha, tem vaga para o Casados para Sempre? Tem um casal que quer fazer. Hã? Não, tá, então depois a gente fala segunda-feira que você voltar. Desligou o telefone. Não entendi nada, Casados para Sempre, o que é isso? O que minha esposa está falando? E eis que eu fui para o Casados para Sempre, e eis que eu tive minha primeira experiência de fato. Eu e Deus. Eu e Deus. Na hora que eu comecei a abandonar a intenção das letras, na hora que eu comecei a abandonar o que as letras falam, e comecei a procurar Deus na simplicidade dEle, é que Ele começou a se revelar a mim. E eu lembro que eu estava num carro, escutando um louvor, não porque eu queria, porque a Lu Asper, nossa irmã, a Lu Asper deu de presente para todos os casais um pendrive cheio de louvor. Falou, olha, isso aqui me ajuda muito, estou no carro, me dá paz, é muito bom, é a palavra de Deus em música, um para cada um, e deu. Aí a minha esposa queria deixar comigo esse pendrive, e eu não queria de jeito nenhum. Falei, não, leva para lá. Não, tá doido, os pendrive. E aí minha esposa teve que sair com o meu carro, colocou o pendrive, foi escutando, mas esqueceu de tirar. Quando ela esqueceu de tirar, eu entrei no carro muito atrasado, saí de casa, ligo o som, começo a tocar o louvor. Na estação do trânsito e tal, não tirei, esqueci, aquele louvor foi falando comigo, quando eu estava ali na Épia, virando para ir para a Octogonal Sudoeste, eu costumo dizer que eu fui arrebatado. Um ateu saindo de dentro do carro e indo parar não sei aonde. Eu chorava, vertia lágrimas do meu rosto, sem eu saber o porquê que essas lágrimas estavam surgindo. Eu não estava emocionado, eu passava a mão e falava, por quê? E a coisa começou, e de repente começou a surgir uma paz. Uma paz de acordo com a palavra, uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz foi tomando conta do meu coração, constrangendo o meu coração. E quando eu cheguei e consegui chegar no trabalho, eu estava com a cara tão inchada, mas tão inchada, que o pessoal que trabalhava comigo perguntou, o que está acontecendo, cara? Você está bem? Estou maravilhoso. Há muito tempo eu não me sinto tão bem. Que delícia essa manhã. Glória a Deus, sua vida. Sabe? Me olhando, cara estranho. Experiência com Deus. Experiência com Deus. E eis que nós estamos aqui. E aí a Sinara me lembrou de uma coisa, a gente veio conversando ontem, e ela me lembrou de uma coisa. Falei, gente, como é que pode, né? Desde 2012, Deus está tentando me fisgar. Ela falou, muito antes. Quando eu te conheci, você falava que sua ex-namorada, papo indigesto, né? Que sua ex-namorada estava com você certa vez num carnaval, folia em São João del Rei, Minas Gerais, e vocês ficaram numa casa com várias pessoas, e que uma dessas pessoas chegou para você e falou, era uma pessoa que ela dizia que jogava cartas, que não sabe umas coisas assim. Mas ela que jogava cartas chegou para mim e falou assim, eu vejo que você vai falar para muita gente. Aí
aquela ex-namorada falou assim, não, mas ele fala, ele é professor, ele dá aula para... Já cheguei a dar aula para 3.500 pessoas. As salas dele são normalmente sempre lotadas mesmo. Ela, não, ele vai falar de Deus para as pessoas. Isso lá atrás. Eu falei, gente, que coisa esquisita. Ela achou esquisito isso. Aí depois, outra coisa. Estava com medo, sei lá. Aí depois, quando o Rafa nasceu, meu filho, foi uma mulher lá em casa fazer uma oração por ele. Eu não acreditava em Deus. Essa mulher orou por ele, mas quando ela passou por mim no corredor, ela parou. E ela... É seu marido? Ele vai falar de Deus para muita gente. Quando eu, em 2013, fiz uma obra iniciando a empresa, eu conheci um rapaz que trabalha com gesso, o Marcelo. E a gente conversava muito, o Marcelo também é evangélico, cristão. A gente conversava muito sobre Deus, eu questionava o Marcelo, mas ele, certa vez, profetizou que eu ia falar da palavra de Deus para as pessoas. E no meio dessa obra, o carpinteiro, o pai do carpinteiro, que era o carpinteiro Mor, ele se feriu, entrou um pedaço de madeira no olho, e ele não podia terminar as coisas. Ele vira para o filho, mora lá em Lusiana, e falou para o filho assim, meu filho, eu tenho que terminar. Aí o filho dele falou assim, mas por quê, pai? Fica aqui, eu termino, eu e meu irmão, a gente dá conta do recado. Ele falou, não, é que Deus mandou dar uma mensagem para o dono daquela empresa. E ele foi lá, e ele não saiu de lá enquanto eu não fui. Era uma madrugada, eu tive que ir da minha casa para lá. Não, o senhor quer falar com você. Gente, mas tem que falar agora, está tudo pago. Não, não é dinheiro. Ele quer falar com você. Cheguei lá, ele entrou, sentou com uma mesa comigo, começou a conversar comigo e falou, é que eu preciso te falar que Deus quer te usar muito, que você vai falar para as pessoas. E eu elencando isso ontem à noite lá em casa, eu me arrepiei todo, porque depois veio a Flavinha no Casados, que falou a mesma coisa. No momento lá do Casados, terminou o curso, a gente estava lanchando, e ela me chamou num canto e falou, você vai falar. Aí fizemos um curso de herança com a Letícia, com a Lelê, do Serginho, e a Lelê falou para mim, ei, sacerdote, você vai falar muito. E esse último mês, teve um batismo na casa do Tchê, e a irmã Lourdes, quando eu estava passando, ela me puxa, desse jeito especial que Deus usa ela fala, chegado o tempo, você vai falar. No Geração Ativa, o pastor Natanael desce daqui, empurra a Pati para o lado, e eu estava atrás. E ele falou, assim, vai abrir a boca e vai falar, porque está na sua hora de falar. E quando eu vou lá para cima adorar, o Mateus confirma e fala que eu tinha que ser um bisturi na mão de Deus. Então eu percebo que o amor de Deus na minha vida, ele é um amor que vem lá de trás. Mas não é só na minha vida não, irmão. É na vida de cada um que está aqui. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou reunindo as provas que Ele me deu. E que eu não olhava para essas provas, eu não lembrava dessas provas, eu não sabia que Ele estava falando comigo. Eu tapava os meus ouvidos. Eu fingia, eu fechava os olhos. Não. Mas o tempo todo Ele dá sinais para a gente. O tempo todo Ele aponta para a gente e fala, você é nossa obra, é minha obra-prima. E eu quero te usar, seja falando, seja louvando, seja fazendo missões, seja abençoando pessoas. Ele quer te usar. Porque o nosso Deus não é Deus de teoria científica. Ele é um Deus que transcende isso. Ele é um Deus além. Ele vai além, é um Deus de amor. Ele é um Deus de simplicidade e de amor. E é isso que Ele me mostrou. Enquanto muitos já falavam isso para mim aqui na igreja mesmo. O Gilson, não sei nem se o Gilson está aí. O Gilson foi meu aluno no pré-vestibular. Ele viu essa aula que eu comecei aqui, a ministração.
Ele lembra disso, ele já me falou algumas vezes. E ele brinca comigo sempre, ele fala, existe um amor por você de Deus. E hoje eu sei que existe um amor por cada um. Por cada um, amor pelo meu filho, pela minha filha, pela minha esposa, pelo meu pai. Por quem não é convertido ainda, por quem não conhece a palavra dele ainda, existe um amor e um amor grande. E ele usa a gente que já está aqui dentro, que já está conhecendo a palavra dele, para ir resgatar esses filhos que não conhecem a palavra e que têm que receber esse amor do pai. Isso é demais. Essa semana eu fui para Anápolis, saí de casa às 5 da manhã, cheguei lá às 6h40, 6h30, eu chorei daqui até lá. Daqui até lá. Voltei chorando também, porque aonde eu estou, escuto a palavra de Deus, aonde eu estou, escuto um louvor a Deus. Isso me mostra hoje o tamanho do amor dele por mim. E eu queria que você meditasse nisso hoje. Para você acreditar em Deus, existem várias maneiras. Até processo lógico que eu fiz, né? Para poder, lá no casado eu falei assim, então peraí, deixa eu entender. Esse Deus existe ou ele não existe? Se ele existir, o que eu ganho acreditando nele ou não? Olha o meu pensamento, bem racional, bem reto, questionando se ele existe ou não. Se ele existir e eu acredito nele, eu vou para o céu. Se ele existe e eu não acredito, óbvio, obedeço também, nada acontece comigo, ele não existe. Mas se eu não acreditar nesse Deus, ele existindo, eu desço. E aí eu comecei a falar assim, peraí, eu tenho chance de subir, eu tenho chance de descer, eu tenho chance de ficar tudo bem. Como uma aposta num jogo de pôquer qualquer, que eu jogava muito quando eu era velha criatura, não é melhor eu apostar na coisa que vai trazer mais benefício para mim no futuro do que não? Então, se existe uma possibilidade de eu acreditar nesse Deus e eu ir para o céu, eu quero essa. Até porque a experiência estava me mostrando que a vida com Cristo, esse estilo de vida que nós temos, ele não traz prejuízo nenhum, muito pelo contrário. A gente conhece novas pessoas, a gente vive melhor com a nossa esposa, a gente vive melhor com nossos filhos, a gente aprende a cuidar das finanças. A gente tem encontros maravilhosos, relacionamentos perfeitos com Ele. Momentos no nosso secreto que somente nós podemos testemunhar e que são fantásticos. Momentos que a gente desaba diante dEle e se sente acolhido, abraçado, como no colo de um pai. Então por que eu vou deixar isso de lado? E aí eu resolvi apostar. Eu vou crer nesse Deus. Eu vou crer nesse Deus. Porque a fé, ela vem pela decisão também. Ela também vem pela decisão. Você decide ter fé e ela começa a aumentar. E ela começa a aumentar. Eu queria que vocês escutassem. Cadê a Lívia e o Breno? Esse relacionamento que a gente começa a cultivar com Deus é o relacionamento que faz com que a gente ligue um Wi-Fi estreito com Ele. E a gente começa a receber dEle. Mas a gente tem que entender que Deus é muito mais do que o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus Todo-Poderoso e, além disso, Ele é um Pai amoroso. Ele é um Deus que se manifesta na simplicidade das coisas. E esse louvor que eu pedi para o Breno e para a Lívia levarem aqui para nós, eu queria que vocês, nesse momento, escutassem esse louvor. Quem souber cantar, canta. Quem não souber, não tem problema, escuta o que cada palavra traz. E vamos ver se a gente não consegue, entregando o nosso coração nas mãos dEle. Porque Ele diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você entregar o seu coração a Ele nesse momento, e deixar Ele trabalhar, veja se você não vai ter uma sintonia fina com Ele. Feche seus olhos, por favor.
fechei os livros, me desapeguei de tudo e me sentei para me impressionar ao te ouvir falar. Quando tranquei a porta e te busquei no secreto, não quis mais as respostas, só quis te ter por perto. Descobri a alegria de te ter, de correr pelos campos com você. És meu amigo, estás tão perto. És meu amigo, estás tão perto. Quando fechei os livros, me desapeguei de tudo e me sentei para me impressionar ao te ouvir falar. Quando fechei a porta e te busquei no secreto, não quis mais as respostas, só quis te ter por perto. Descobri a alegria de te ter, de correr pelos campos com você. És meu amigo, estás tão perto. Descobri a alegria de te ter, de correr pelos campos com você. És meu amigo, estás tão perto. És meu amigo, estás tão perto. Estás aqui, estás aqui. És meu amigo, estás tão perto. É isso. É isso. Esse louvor, ele mostra aquilo que eu tenho vivido dia a dia. Fechar os livros, viver no secreto, ter um relacionamento com Ele no secreto, sentir Ele tocar nos nossos corações, sentir Ele falar conosco. Ele é nosso amigo. Ele é nosso amigo.